Olá! Sejam bem-vindos ao canal e ao quadro Pena de Ouro. Hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Amanda Muniz. Ela faz doutorado na PUC, língua portuguesa, e é a nossa convidada de hoje. Acompanhe! Amanda, muito obrigada por participar do quadro, por contar um pouco a sua experiência e fala um pouquinho sobre você para as pessoas te conhecerem. Olá, eu sou Amanda, mestra em Linguística pela Unixul. Atualmente sou doutoranda pela PUC em Língua Portuguesa, na linha de pesquisa da Linguística Cognitiva, e como tese a metáfora cognitiva nos cordéis de Braulio Bessa. Eu trabalho como administradora de uma empresa, mas também eu faço parecer de artigos em revista científica. E é isso, eu estou aqui para falar um pouco da minha trajetória acadêmica, de escrita também. Já publiquei livros, já publiquei artigos. O universo da escrita, do texto, é uma caminhada solitária. Eu sempre comento assim que escrever um texto, por mais que você escreva com uma outra pessoa, mas a sua parte é solitária. E conta pra gente aí sobre o livro. Então, é o meu livro, A Mulher em Veríssimo, referenciação em confluência com a linguística textual e a estilística. É um livro estritamente acadêmico para quem tem interesse em estudo sobre a linguística, sobre o processo de referenciação, a estilística e a linguística textual. Tem como base as crônicas de Luiz Fernando Veríssimo, em principal aquelas que citam a mulher como foco do assunto. E, com base nisso, observando essas crônicas publicadas no jornal o Globo, eu percebi muito a relevância da mulher que ele utiliza para falar de diversos assuntos, como economia, como política, para falar de relacionamentos, ele sempre focava na mulher. Então, como que eu descobri essa parte, essa identidade, essa imagem da mulher nas crônicas dele? Através da linguística, através de conectivos da linguística, como processo de referenciação. As anáforas, as catáforas, a expressividade na utilização da mulher como foco de diversos assuntos que não é realmente a mulher, mas é utilizada a mulher pela relevância que tem a mulher. Só para caso tenha alguém leigo aqui, no caso, você que trabalha com o texto, os aspectos da língua em si, você vai atrás das categorias linguísticas para pontuar qual a direção que o texto está tomando. Como você fala, aí tem a mulher, mas ele usa o quê? As retomadas referente à mulher em textos, como algumas crônicas sobre a economia, sobre política, ele sempre fala, como, por exemplo, A Mulher Feia de Cada Um, a crônica publicada no Globo, ano de 2017, para falar do impeachment da Dilma Rousseff, das causas, ele utilizou a mulher feia de cada um. A mulher feia seriam as causas políticas. Mas por que utilizar a mulher feia? Por que não utilizar o homem feio de cada um, mas a mulher feia? Então, através de categorias linguísticas, foi encontrada a resposta dessa problemática, né? E ele usa as metáforas também? Embora não seja de referenciação, mas eu já pensei na metáfora. Ele utiliza... Ele usa também. Exatamente. Utiliza muitas metáforas também. Esse trabalho eu não foquei nas metáforas, eu foquei apenas no processo de referenciação, anáforas diretas e indiretas e na estilística. As metáforas agora eu estou utilizando nos cordéis de Braulio Bessa. Até porque muita coisa, para você olhar, quando você começa a ver as referenciações, tudo o que remete aquele aspecto que, no caso, você mencionou, a mulher feia, é muita coisa que tem, você não consegue esgotar. Por isso que, quando você vai escrever um trabalho acadêmico, você tem que focar em poucas coisas, em poucos textos. Corpus não precisa ser longo, não precisa ser extenso. Corpus pequeno, 4 textos, 5 textos no máximo, porque quanto mais você se alonga, mais você se perde. Quanto menor o seu corpus para análise, menor suas categorias de análise, mais você vai se aprofundar naquilo. As crônicas dele são inúmeras crônicas que falam de mulher, mas apenas escolhi 4. Para explicar, corpus é o seu objeto de estudo. No caso aqui do livro, o corpus foram 4 crônicas. Qual foi o seu maior desafio, Amanda, na hora de
escrever. A princípio, você tem que gostar de alguma coisa da sua área. Como, Sim. por exemplo, eu gosto do processo de referenciação, eu gostava da estilística. Então, eu tinha que agora procurar corpos que eu pudesse analisar em cima da estilística e da referenciação. Sim. Então, aí fui lendo, e como eu gostava muito das crônicas de Luiz Fernando Veríssimo, que eu acho bem atuais, muito fácil entendimento, muito trabalhada também nas escolas, né? Sim. E ele publica diariamente nos jornais. Então, eu disse, eu vou procurar crônicas de Luiz Fernando Veríssimo. Primeiro, eu procurei, vi muitas metáforas, mas eu disse, não vou trabalhar metáforas ainda. Observando toda a leitura, vi falando muito em mulher. Interessante. Vamos falar sobre mulher, mas como que eu vou focar na mulher? O processo de referenciação, a expressividade da estilística. E foi assim que eu fui me encontrando. Você precisa ler diversos teóricos do assunto que você precisa para você debater com eles, para você concordar e para você também discordar, porque você não precisa concordar com autores, com todos os autores, com todos os livros e artigos que você lê. Você também tem que discordar, porque essas são as suas ideias. As pessoas, muitas vezes, pensam assim que escrever para uma revista é um bicho de 7 cabeças. Não é fácil, mas é uma coisa possível, é uma coisa que todo mundo que se propor para fazer, pode fazer. Então, eu queria que você falasse, como você falou, para o seu livro e para tudo que você escreve, você precisa pesquisar. Pesquisar é ler criticamente. Então, você acha assim que a demanda na escrita acadêmica ela pode ser prejudicada por esse estigma que o brasileiro tem que ler pouco? Não é culpa do brasileiro não ler, porque isso está imbricado na nossa cultura mesmo, né? Infelizmente. Não gosta de ler, o brasileiro não gosta, tem uma certa preguiça de ler. E fora que agora, cada vez mais a tecnologia está contribuindo com isso, né? Porque os mecanismos de conversa é figurinha, é smile, é aquelas figurinhas que você manda. Você não precisa mais ler, você não precisa mais escrever, você só manda figurinha, já entendi. Você pode observar nos comerciais. Comercial, se você for colocar um texto, vai perder de tempo, ninguém vai ler o comercial, você vai entender apenas imagens e audiovisual. O audiovisual hoje que está em alta, não adianta você colocar leitura, porque ninguém vai perder o tempo de ler. Isso prejudica muito. É aquele velho clichê, só conseguimos escrever se lermos. Se não ler, não adianta, nós não vamos fluir, nossas ideias não vão fluir sem a leitura de outras vozes. Precisamos ouvir outras vozes sobre o assunto que precisamos escrever para nossas ideias possam fluir. Tenho um vídeo que eu falo, pesquisar para escrever. Imagina se para escrever uma ficção, que digamos assim, você não tem muito compromisso com o que você está falando, você tem que pesquisar. Agora imagine uma pesquisadora, a pessoa que vai fazer uma pesquisa científica, igual quando você publica um livro, você tem uma responsabilidade gigante quando você coloca uma categoria linguística. Seu livro pode ser utilizado num curso de pós-graduação. Olha aqui, os modelos de referenciação. Então, a responsabilidade é muito grande. É extrema responsabilidade. É uma pesquisa, né? E eu tenho responsabilidade em tudo aquilo que eu falei. Mas eu tenho como provar por que eu falei aquilo. Eu não falei aquilo em vão. Eu fiz uma pesquisa, utilizei categorias linguísticas. As categorias linguísticas me provaram aquilo que eu falei. Então, não estou falando nada em vão. É por isso que precisamos ler para escrever. A gente tem que pesquisar algum teórico, ou 2, ou 3, 4, 5 teóricos, para que eu possa materializar aquele meu pensamento, aquela minha ideia. Sem isso, eu não tenho credibilidade nenhuma na área acadêmica. Quais são os outros desafios para escrever artigos científicos, por exemplo? Primeiro você pensa, vem a proposta, escreve um artigo. Agora mesmo eu vou publicar no livro de retórica da PUC, né? Escreve, aí veio o coordenador, pediu, quero que vocês escrevam esse artigo sobre retórica, sobre um filósofo, escolha um filósofo para escrever em cima em cima da retórica, e fazer a confluência entre retórica e filosofia. Então, eu preciso de um tema. Como que eu pensei?
Meu Deus, eu escolhi o filósofo. Ele fala sobre paixões. Vou exemplificar, né? Ele Sim. fala sobre paixões diretas e indiretas. Ele fala sobre a paixão e a razão. E agora, li muito sobre ele, estudei profundamente esse filósofo. E como que eu vou colocar ele? Fazer uma análise retórica e colocar ele em cima de um corpus. Que corpus eu vou escolher? Eu gosto de assuntos atuais. Você vai atrás do que você gosta. Assim, eu escrevi um livro sobre crônicas, agora eu estou escrevendo poemas sobre os cordéis de Braulio Bessa, que são muito atuais, estão muito na mídia. Eu gosto de assuntos assim, bem populares. E eu fui atrás de um texto que foi publicado em 2012 sobre a ex-vice-primeira-dama Marcela Temer. Aquele texto da Veja, Bela, Recatada e do Lar. Eu disse, é bom eu fazer uma análise retórica e colocar a paixão e a razão em cima disso, sobre o que o público achou em relação a esse texto, que foi muito criticado, né? E até hoje ainda repetem muito isso, Bela, Recatada e do Lar. Então, eu disse, é muito bom colocar os conceitos de David Hume, que ele fala de paixão e razão, em cima disso, e fazer uma análise retórica, juntar a confluência. Então, aí foi fluindo as ideias. Agora eu fiquei super curiosa para ler o artigo. Eu vou te mandar, bem interessante, o livro para você. São vários artigos, entre eles está esse artigo que eu escrevi. Eu vou deixar o link do seu livro na descrição do vídeo. É interessante porque fala do machismo, né? Quem se interessa pelo assunto do machismo em textos, encontra, assim, através das categorias linguísticas, encontrei o machismo nas crônicas de Luiz Fernando Veríssimo. Você lançou bem na época do Dia da Mulher, não foi? Não foi de propósito, aconteceu. Olha, que legal, bacana. Nossa, caraca, Dia da Mulher, falando sobre o machismo, que interessante. Foi muito bom, né? Muito legal. Essas coincidências da vida são muito bacanas, porque é importante debater. Ok, que você está fazendo um trabalho acadêmico, mas é importante esse debate também, né? Mesmo, claro que não é a sua área, mas a gente vê pessoas da academia construindo textos voltados para essa temática. Bom, a gente hoje, né, principalmente na pandemia, as publicações estão, a maioria online, né, digital. O seu livro mesmo também tem o e-book, né? O que você acha dessa evolução? Você acha que o livro de papel está com os dias contados? Olha, Jean, eu acho o seguinte, como eu já falei da tecnologia, o mundo cada vez mais tecnológico. As novas gerações estão acostumadas com a tecnologia. Nós, da geração Y, até mesmo da geração Z, acho que ainda adere mais ao livro físico, né? Mas eu, da geração Y, fui criada, fui educada com o livro de papel, com o cheiro do livro, o livro em matéria. Eu só consigo anexar as ideias desse livro se eu tiver o papel, se eu estiver rabiscando o papel. Eu leio muito livro, muito e-book, muito artigo na internet, mas não consigo. Às vezes, ainda quando eu quero focar mesmo naquilo, eu ainda imprimo. Vou imprimir para eu ler, para eu anotar, porque é assim que eu entendo. Talvez as gerações futuras não precisem mais disso, né? Porque eles estão aprendendo, o sistema conceitual deles vai ser assim, na tela. Vão entender na tela, a partir da tela. E com muito essa coisa de defesa do meio ambiente, para evitar papel e tal, eu acho que cada vez mais vai desaparecendo o livro. Como que faz para uma pessoa fazer o mestrado depois? Como que faz para fazer o doutorado? Como que entra numa universidade para fazer o doutorado? A princípio, para entrar no mestrado, né, isso que eu falo para muitas pessoas que pretendem, que falam comigo, que pretendem fazer mestrado, eu falo, pensa, você primeiro tem que pensar, porque é uma coisa que você tem que viver para ele, é a sua segunda vida, não é como a graduação, a pós-graduação. Eu fiz graduação, pós-graduação, achando que sabia tudo, achando que era muito a master. Cheguei no mestrado, a gente quebra a cara. Primeiro, você tem que saber uma língua. Eu estudei inglês, como eu falei para você, eu já tinha feito curso de inglês em outra cidade também. Eu fazia faculdade em uma cidade, fazia inglês em outra cidade, e ainda trabalhava na minha cidade como professora de inglês. Isso me ajudou muito, saber o inglês, para pensar em entrar no mestrado, né? Porque isso eu já sabia.
Antes de, como eu comecei a fazer faculdade, eu já entrei e disse, eu não vou ficar numa faculdade só, eu vou ter que fazer um mestrado, um doutorado. Doutorado até que não, mas mestrado eu já sonhava. Sim. Como eu já sabia uma língua, então já era um ponto positivo. Sim. Depois disso, já você precisa também ter uma ideia fixa de uma pesquisa, porque mestrado, doutorado é pesquisa. Então, para você pensar em fazer, antes é bom você ter, além da língua, da segunda língua, você também tem que ter uma pesquisa em mente para você iniciar, para você não entrar perdido, sem saber por onde começar. Você tem que procurar saber quais são os cursos disponíveis, qual universidade você quer entrar, quais são os requisitos que ela faz. Você passa pelo menos um ano estudando as universidades antes de se inscrever, não se inscreve assim no escuro, porque você acaba se perdendo. E dependendo da sua estabilidade emocional, é capaz de você até desistir, porque você não estava preparado para entrar naquilo, e você se assusta tanto que você, isso não é para mim. Mas não é fraqueza emocional, é talvez porque você não estava tão preparado e acaba desistindo. Por isso eu aconselho, estuda um ano, estuda 2, antes de entrar, como é que pergunta a alguém que estuda lá como que é o processo, vai lá conversar com o coordenador do curso, como que se dá as disciplinas, como que faz para entrar, qual é o processo, como que ocorre o processo nas disciplinas, como que é o processo da pesquisa, para você não se assustar e, de repente, querer desistir, né? Uma coisa que você poderia ir muito além. Você é capaz de ir além, mas muitas vezes você se assustou com aquilo que você acha que era fácil e acaba desistindo. Infelizmente, muitos acabam desistindo, né? Não por incapacidade, mas pelo emocional mesmo que fica abalado, porque não é fácil, não. Não é fácil, você se abala mesmo, a gente chora, a gente passa noites em claro chorando, vira noite fazendo trabalhos, artigos, principalmente no mestrado, que a gente não tem experiência de pesquisa, vira noites pesquisando e escrevendo, e aquilo volta de novo, e aí não tá bom, você pensa, nossa, eu sou a pior escritora desse planeta, eu não sei escrever nada, mas não é todo mundo, isso acontece com todo mundo não se assusta, porque não é fácil mesmo. E aí, depois de concluído o mestrado, já é um pouco mais fácil. Eu acho que você tem o seu batismo, né, acadêmico no mestrado. E aí, para entrar no doutorado, é meio que a mesma coisa, só que um pouco mais específico, digamos assim. É um outro nível. O doutorado já é outra etapa na academia, né? Como que é vivenciar essa experiência? Então, mestrado, nós somos iniciantes do processo acadêmico, da escrita acadêmica, do estudo das pesquisas acadêmicas, são totalmente diferentes das pesquisas na graduação e especializações, né? E você está sendo alfabetizado no mundo acadêmico, no mestrado. Então, certas coisas são aceitas, certos erros são aceitos. Quando você entra no doutorado, você já levou muita surra no seu mestrado, você entra bem mais maduro. Você entra mais amadurecido. Mas também muitas coisas não são mais aceitas. É regularmente passado na sua cara. Você é doutor, você não pode fazer isso, você não pode escrever aquilo. É inadmissível esse erro porque você é doutor. Então, isso começa a entrar na sua cabeça. Eu tenho que amadurecer, eu tenho que aprender isso. Aquilo que faltou no seu mestrado, aquilo que você não conseguiu assimilar no seu mestrado, você é obrigatoriamente entender isso no seu doutorado, aprender isso no doutorado. Ou então, não dá para continuar o caminho. É proposto a escrever um artigo, você já tem uma ideia qual é a estrutura de um artigo. Você no mestrado, você não tem ideia nenhuma. Como é que eu vou escrever um artigo? Por onde começa? Como é a estrutura de um artigo? Mas no doutorado você já tem. Mas tem muita coisa que você esquece, mas você tem que voltar lá no mestrado, ver de novo, faz no doutorado. Mas você tem que ter muita responsabilidade. Além da responsabilidade, você tem que ter muita criticidade no que você escreve, porque a exigência é extrema no doutorado. É a continuidade do mestrado, só que com maior exigência por conta do título, né? Muito cuidado na escrita, porque muita coisa não aceitam por você ser doutor. Mestrado, aceitam tudo que vem. Tudo que você manda, aceita. Mas o doutorado, principalmente os orientadores, não aceitam.
não aceita. E você tem que se virar mais ainda sozinho. Mestrado tem aquela coisa de você segurar no orientador. Doutorado, não. Doutorado, o orientador te deixa mais caminhar sozinho, porque ele entende que você já está amadurecido na pesquisa. Então, você tem que pesquisar sozinho. Inclusive para submissão de artigos, né? Você já não pode mais ficar procurando revista C, revista B3. Até isso, o nível da sua escrita tem que estar no nível dessas revistas, é de B2 para frente. Exatamente. Um livro que eu recomendo para quem está começando a escrever artigo, que é até hoje meu livro de cabeceira, acho que você tem também, Jana, desde o mestrado que eu comprei ele, é esse, Produção Pessoal na Universidade, de Desirê Mota Roth e Graciela Robuski. Eu fiz um vídeo. Eu fiz um vídeo indicando ele. Bom, esse livro... inclusive, ele é tão bom porque ele é cirúrgico, ele vai naquilo que você realmente precisa, não enrola, ele é didático, então ele é ótimo, ele é perfeito. Amanda, eu quero agradecer de coração por você ter cedido um pouco do seu tempo, que é tão corrido, né? Tanta leitura para fazer, tanta reunião que você tem que ter. E eu agradeço mesmo a contribuição. Eu acredito que muita gente vai ser beneficiada com as suas informações, com a sua experiência, que realmente é um outro olhar de quem quer escrever. As pessoas que querem ingressar no mundo acadêmico é um mundo muito bom, é um mundo bonito, é uma carreira linda a ser percorrida. Então, eu te dou parabéns por você estar aí já no meio do caminho do DOC, né? Já tá indo para a parte dos final, né? Dos finalmente. Graças a Deus. Já terminei as disciplinas, agora é só escrita mesmo. Então, parabéns, sucesso na sua carreira acadêmica, sucesso na sua carreira de pesquisadora. E a gente está encerrando e eu quero que você deixe uma palavra para as pessoas que têm interesse na carreira acadêmica, que está aí de olho num mestrado e, né, mais para frente um doutorado. Eu primeiro quero te agradecer, minha amiga de mestrado, minha amiga inteligentíssima, cheia de ideias, criativa demais. Parabéns pela sua ideia, pela sua iniciativa maravilhosa, viu? Em ajudar pessoas a escreverem em diversas áreas, em diversas correntes. No meu caso, a escrita acadêmica. Agradeço muito pela oportunidade de poder ajudar alguém que queira, pensa em tomar essa decisão, mas que talvez esteja com medo de tomar. Tenha coragem, eu falo coragem, porque não é fácil, você vai encarar muita coisa boa, mas também muita coisa ruim, mas é como tudo na vida, nada na vida é fácil, tudo que a gente vai encarar de novo é difícil, a gente tem muita dificuldade de aceitar o que é novo, e o mestrado, se você vai começar o mestrado, é algo novo na sua vida, mas se nós formos capazes de aguentar tanta coisa no decorrer da nossa vida, a gente também vai conseguir enfrentar mais dessa, né? E é benéfico, muito benéfico, porque o conhecimento que a gente tira disso, a experiência, o amadurecimento que temos, não só como acadêmicos, como estudantes, mas também como pessoas também. Nos transformamos muito através desses estudos acadêmicos no mestrado, pós-graduação, mestrado, doutorado. Conhecemos pessoas maravilhosas, conhecemos ambientes maravilhosos. Então, se você quer escrever, escreve. Se você quer fazer mestrado, faz. Eu te aconselho a fazer. Não tenha medo de enfrentar. Você vai conseguir, você com muito foco, muita disciplina, você vai conseguir. Independentemente de onde você esteja, qual a sua situação financeira, você vai conseguir. Eu sou prova disso. Saí de uma cidade muito pequena, interior da Bahia, e consegui chegar onde eu cheguei, onde eu sempre quis, desde adolescente, chegar. Eu acho muito bacana, porque serve de inspiração, né, para as pessoas. As pessoas têm aquela ideia assim que só quem faz doutorado é aquela pessoa que nasceu numa família tal e tinha todas as condições necessárias. Poxa, é muito bacana, eu acho muito legal, assim, quando a gente encontra pessoas que realmente
não estão nessa linha, né? São que, de repente, num olhar preconceituoso, não iria chegar lá, né? Mas você foi lá e conseguiu. Muito obrigada, Amanda. Obrigadão mesmo. A sua experiência de vida, eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas que estão aí pensando e acham que é um caminho impossível, que Não é. só para um grupo seleto. Vão em frente, eu aconselho a todos. Eu espero que vocês tenham gostado da entrevista com a Amanda. Acredito que vai inspirar aquela pessoa que deseja ingressar na vida acadêmica, na vida de pesquisador. Eu vou deixar na descrição do vídeo link das redes sociais da Amanda, link para vocês seguirem e acompanharem. Então, pessoal, até o próximo vídeo e continue conosco acompanhando essa websérie de entrevistas.